Primeira coisa que eu quero que vocês entendam é o seguinte: hoje, como é que funciona a apuração dos tributos? Nós, os nossos clientes, eles compram mercadorias, recebem documentos fiscais eletrônicos, eles vendem mercadorias e emitem documentos fiscais eletrônicos. Compete o profissional da área contábil e fiscal, que é responsável por essa apuração, pegar esses documentos fiscais eletrônicos, escriturá-los em um sistema de apuração e, depois de escriturá-los, você apurar o montante do tributo devido. Com a reforma tributária e a apuração assistida, isso muda. Por quê? Porque o fornecedor vai estar emitindo documentos e o seu cliente vai estar emitindo documentos. À medida que esses documentos forem sendo emitidos, eles já estão alimentando automaticamente a base de dados do fisco. O fisco já está pegando as informações constantes nesses documentos fiscais eletrônicos e atribuindo débitos e créditos a essas operações com base nas informações que constam lá para determinar quanto será o valor a recolher de IBS e CBS. Beleza. Entendido isso, nós precisamos ir para o que diz o artigo 47. O que é que diz o artigo 47? Prestem atenção, estou construindo aqui uma narrativa técnica com vocês, tá? O artigo 47 diz o seguinte: o contribuinte sujeito ao regime regular, nós acabamos de ver o que é o regime regular, é o regime geral, que só está dispensado desse regime regular, basicamente, os optantes pelo Simples Nacional e o MEI, em regra geral, tá? Poderá apropriar créditos de IBS da CBS quando ocorrer a extinção, por qualquer das modalidades previstas no artigo 27, dos débitos relativos às operações em que seja adquirente, excetuadas exclusivamente aquelas consideradas de uso e consumo pessoal, nos termos do artigo 57 desta lei complementar e as demais previstas nesta lei complementar. Pessoal, vamos lá. Agora eu vou começar a explicar para vocês de modo mais lógico, tá? Montei uma planilhazinha para trazer exemplos para vocês. O que é que acontece, pessoal? O que é um tributo não cumulativo? Pessoal, um tributo não cumulativo é aquele que incide sobre o valor agregado, é aquele que não se acumula. Existem duas formas de um tributo ser não cumulativo. A primeira delas é se ele for um tributo monofásico. Se ele é monofásico, significa que ele incide em uma única fase. E se ele incide somente em uma fase, ele não se acumula na cadeia. Porém, a outra forma que existe para que um tributo seja não cumulativo, quando nós estamos falando de uma cadeia plurifásica, onde, por exemplo, tem uma indústria que vende para um atacado, que vende para um varejo, que vende para o consumidor final, é se o tributo ele tiver a sistemática de débitos e créditos. Então, vamos supor o seguinte, vou pegar aqui um exemplo, tá? Vou pegar minha calculadora, que é o nosso exemplo de sempre. Vamos imaginar que eu estou comprando essa calculadora HP por R$150. Se eu estou comprando por R$150, que é o meu preço de custo, e eu vou vender por R$500, um tributo não cumulativo, ele vai tributar quanto? Ele vai tributar os R$350. Eu comprei por R$150, vendi por 500. Um tributo não cumulativo, ele vai alcançar o que eu agreguei na cadeia, os R$350. Só que, para ser não cumulativo, para a gente chegar nesse valor agregado, eu preciso de débitos e créditos. Então, vamos lá fazer aqui um exemplo prático. Vamos imaginar que uma indústria, nós estamos falando aqui de uma cadeia econômica perfeita, que é uma cadeia econômica perfeita. A indústria adquire insumos, fabrica um produto acabado, vende para o atacadista vende para o varejista vende para o consumidor final. E nós vamos usar aqui uma alíquota de CBS de 8,5%, uma alíquota de IBS de 18,5%, tá? Somada as duas, nós teremos um montante de 27%. 8,5% de CBS e 18,5% de IBS. E esse IBS, só para títulos de efeito, tá? Eu estou considerando o IBS municipal de 16%,
um IBS estadual de 16%, perdão, e um IBS municipal de 2,5%. Então, o que é que nós temos? Vamos supor que nós temos aqui, na venda da indústria para o atacado, uma operação no valor de R$10.000. A indústria está vendendo bens para um atacadista por R$10.000. Se nós temos um IVA de 27%, 27% em cima de 10 mil é R$2.700. Quanto será o nosso valor total da nota? O nosso valor total da nota será a soma de ambos, uma vez que agora IBS e CBS são calculados por fora, tá? Então, nosso valor total da nota, R$12.700. Pessoal, eu estou dizendo que a indústria está vendendo e que o atacadista está comprando. Vejam só, quando nós estamos falando de uma cadeia não cumulativa, nós temos sempre o contribuinte de fato e o contribuinte de direito. O contribuinte de fato é aquele que verdadeiramente suporta o ônus fiscal da operação, ou seja, é sobre ele que recai o ônus tributário. Quando o atacadista for pagar essa operação, ele vai pagar o valor total da nota. Ele vai pagar R$12.700. É isso que ele vai pagar. Então, quem é que está suportando de verdade o ônus fiscal dessa operação? É o atacadista. E é por isso que ele é o contribuinte de fato, porque é ele que verdadeiramente suporta o ônus fiscal. Por que eu estou dizendo isso? Contribuinte de fato e contribuinte de direito. O contribuinte de fato, pessoal, ele é quem fica com o crédito. O contribuinte de fato é quem fica com crédito. Já que é ele que está suportando o ônus fiscal da operação, é ele que tem direito a crédito. Então, nessa operação da venda da indústria para o atacadista está na condição de contribuinte de fato, porque é ele quem vai pagar os 12.700, e se alguém tiver direito a crédito, é ele, certo? Mas já já a gente vai falar quando é que ele vai ter direito a crédito. Só que, nessa operação, nós temos o contribuinte de fato e temos o contribuinte de direito. Por quê? Porque apesar do atacadista pagar os R$12.700, nós sabemos que R$2.700 não são da indústria. R$2.700 são do fisco. Então é a indústria quem vai receber esse montante e vai repassar isso para o fisco. Então ele, nessa situação, é o que nós chamamos de contribuinte de direito. Por quê? Contribuinte de direito é aquele que promove o recolhimento. Não é ele quem suporta, mas ele promove o recolhimento. E isso, pessoal, apesar de parecer bem conceitual, é muito importante, tá? O que separa conceitualmente um tributo direto de um tributo indireto é que o tributo direto incide diretamente sobre a renda ou patrimônio, como é o caso do imposto de renda. E um tributo indireto, uma das suas principais características é que você repassa o ônus fiscal para o próximo da cadeia. Então, a indústria repassa para o atacado repassa para o varejo repassa para o consumidor final. Então, é importante entender esses conceitos, tá? Pois bem, pessoal, eu disse para vocês que o atacadista está suportando o ônus fiscal e se alguém tiver direito a crédito, é ele. Tá, ele vai poder tomar crédito, mas quando? A lei diz aqui no artigo 47 que o adquirente, cadê aqui, ó? O contribuinte sujeito ao regime regular poderá apropriar créditos de IBS e CBS quando ocorrer a extinção por qualquer das modalidades relativos às operações em que seja adquirente, ou seja, quem vai poder tomar crédito? O adquirente. O adquirente, no nosso exemplo, é o atacadista. Só que para que o atacadista possa tomar crédito, o tributo precisa estar extinto por qualquer das modalidades. Pessoal, vejam bem, eu não disse para vocês, embora eu diga que quem vai suportar o ônus fiscal é o atacadista, eu não disse para vocês que a tomada de crédito está condicionada ao pagamento por ele, tá? A tomada de crédito está condicionada à extinção por qualquer das modalidades previstas no artigo 27. Então, vamos dar uma olhadinha no artigo 27. Olha só o que é que diz aqui o artigo 27. Os débitos do IBS e da CBS decorrentes da incidência sobre operações com bens ou com serviços serão extintos
mediante as seguintes modalidades. Aí existem, pessoal, 5 modalidades de extinção. E eu vou comentar com vocês cada um deles, tá? Compensação com créditos, pagamento pelo contribuinte, split payment, recolhimento pelo adquirente e pagamento pelo responsável, né? Por a quem a lei atribuir responsabilidade. Vamos lá agora entender cada um deles. Vamos imaginar a primeira hipótese. Vocês concordam comigo que quando a indústria vender para o atacadista, a partir do momento em que ela emitir a nota fiscal, ela já está devendo, ou seja, ela tem que recolher os R$ 2.700? Assim também é hoje, tá, pessoal? A partir do momento que eu emiti a nota de venda, eu já estou devendo o tributo, independente de ter recebido ou não. Então, os R$ 2.700, perdão, os R$ 2.700 vem a débito para apuração da indústria quando a nota fiscal foi emitida. Beleza. Só que vamos imaginar que essa indústria ela vendeu a prazo. Hoje é dia 29 de setembro, tá? Hoje é dia 29 de setembro. Vamos supor que ela vendeu para o atacadista com um boleto cujo vencimento é no dia 31/10 de 2025. Essa é a data de vencimento do boleto. Pergunto a vocês, o atacadista, hoje, dia 29, desembolsou alguma coisa? Não, não desembolsou nada, porque ele comprou a prazo e o boleto dele só vence no dia 31 de outubro. Porém, contudo, entretanto, todavia, a indústria já está devendo. Vamos imaginar, somente para efeitos didáticos, que essa indústria tinha R$ 5.000 de créditos. Por quê? Porque ela comprou insumos, porque ela teve outras operações. Então, vamos imaginar que ela tinha 5.000 de créditos. Quando chegar na hora de encerrar a apuração, nós temos crédito e nós temos débitos. A lei diz que a primeira modalidade de extinção é compensação com créditos. Ou seja, quando esse valor que está sendo devido será compensado, será integralmente compensado. E ainda digo mais, além de ser compensado, ainda vai sobrar crédito. Ainda vai sobrar R$ 2.300 de crédito. Beleza. Vocês concordam comigo que o tributo foi extinto? Quando houve a compensação, o tributo foi extinto. Quando o tributo foi extinto, o atacadista tem direito a crédito, mesmo que ele ainda não tenha desembolsado nada. Por quê? Porque o tributo foi extinto pela primeira modalidade prevista no artigo 27, compensação. Deu para compreender, pessoal? Se deu para compreender, vamos para a segunda modalidade. Como é que é a segunda modalidade? Vamos lá para a segunda modalidade. Na segunda modalidade, fala aqui, ó, pagamento pelo contribuinte. O que é o pagamento pelo contribuinte? Pagamento pelo contribuinte é o seguinte: vamos supor que a nossa operação ela se repete. A indústria vendeu por 10.000, teve um IVA de 2.700, valor total da operação 12.700. Ela vendeu com um boleto para o dia 31 de outubro. Só que nós estamos no dia 29 de setembro. Vamos imaginar que o dia 29 de setembro, nós terminamos o mês de setembro, e vamos imaginar, tá, pessoal? É só exemplo, tá? É só exemplo. Vamos imaginar que a nossa apuração se encerra no dia 10 de outubro. Lá no dia 10 de outubro, o atacadista, aí vamos supor que nesse exemplo, a indústria não tinha créditos. Quando chegar no dia 10 de outubro, ela foi lá, a indústria, encerrou sua apuração e viu que estava devendo 2.700. Não tinha crédito, está devendo 2.700. Aí ela gera uma guia e faz o pagamento do tributo, pagamento da guia. O que é que acabou de acontecer aqui? Acabou de acontecer a segunda modalidade de extinção, que é o pagamento pelo contribuinte. Então, se a indústria encerrou seu período de apuração, gerou uma guia para pagamento e fez o pagamento, nós temos a segunda modalidade de extinção. A partir desse momento, o atacadista tem direito a crédito. Como que ele vai ficar sabendo disso? Através da própria apuração assistida, que será um instrumento de consulta diária, onde ele vai estar olhando ali se tem débitos e se tem créditos disponíveis.
Vamos para a terceira modalidade de extinção. Qual que é a terceira modalidade de extinção? Split payment. Split payment. O que é o split payment? Split payment é um instrumento de liquidação financeira, é um instrumento de separação de pagamentos através da liquidação financeira. Pessoal, só tomar uma águazinha aqui. Como é que funciona isso? Vocês já estão acostumados a fazer e ver o split payment quando você pede um Uber, quando você pede um iFood, isso tudo você já está acostumado. Quando você pede um Uber, você paga lá R$ 50 pelo transporte, né, para que a pessoa te leve do ponto A ao ponto B, mas daqueles R$ 50 que você pagou, parte vai para a plataforma, parte vai para o motorista. O split payment é a gente ter uma terceira separação. Parte vai para a plataforma, parte vai para o motorista, parte vai para o fisco. Isso é splitar, é separar. Vamos supor que nessa nossa operação, o valor veio a débito para apuração da indústria, mas a indústria não pagou. A indústria não pagou. Enquanto a indústria não pagar, o atacadista não tem direito a crédito. Só que, vamos supor que quando chegou lá no dia 31/10, o atacadista pagou o boleto. E esse boleto está sujeito ao split. Vamos supor que esse boleto está sujeito ao split. O que é que o fisco vai fazer? O que é que a administradora de pagamento vai fazer? Ela vai separar. Ela não vai mandar mais 12.700 para a indústria. Ela vai mandar 10 mil para a indústria e vai mandar 2.700 para o fisco. Como ela está mandando 2.700 para o fisco, esses 2.700 aqui da indústria morre, porque já foi pago, e agora o atacadista pode tomar crédito de 2.700 porque aconteceu o split. Então ele vai estar na apuração dele com os 2.700, porque ocorreu a terceira modalidade de extinção, que é o split payment. Compreendido, pessoal? Vamos para a quarta modalidade de extinção. Qual é a quarta modalidade de extinção? Recolhimento pelo adquirente. Vamos supor que o atacadista está comprando essa mercadoria, mas ele negocia com a indústria da seguinte forma: olha, indústria, vamos fazer o seguinte, gera o boleto para mim para o dia 31/10/2025, mas esse boleto tu faz no valor de R$ 10.000. Tu faz no valor de R$ 10.000. Porque os R$ 2.700 eu quero pagar hoje, dia 29 de setembro. Se o atacadista diz que quer pagar, significa que ele quer recolher. E ele pode fazer isso, é o recolhimento pelo adquirente. É o que algumas pessoas têm chamado de split manual. Então, nessa situação, o tributo será pago pelo adquirente. Ele, quando pagar, já vai poder ter direito a crédito, e o tributo já vai ser zerado lá para a indústria, porque o adquirente fez o recolhimento. Então, vejam, nós vimos as 4 modalidades. A quinta, pessoal, é quando a lei atribuía a um terceiro a responsabilidade. Que imagine o seguinte, a lei mandou a plataforma digital pagar, mas o que nos interessa mesmo são essas 4 primeiras modalidades. Isso aqui, pessoal, é a essência da apuração de IBS-CBS. Se você entender isso, você entende perfeitamente como vai funcionar. E aí, gostou desse vídeo? Então vou fazer o pedido de sempre, você já sabe. Clique em curtir, compartilhar, clica no hype, se inscreve no canal, ativa as notificações. Nós estamos com uma meta de agora atingirmos a marca de 70 mil inscritos. 70 mil apaixonados por contabilidade e direito tributário. Então participe, eu conto com a sua ajuda. Diariamente nós estamos publicando novos conteúdos e você, para não perder nada, precisa estar inscrito. Vai lá, se inscreve e eu te vejo no nosso próximo vídeo. That's all.